Bom dia a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os sacramentos. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre os sacramentos. E o que são os sacramentos? Vai tentar dar uma lapidada para você sobre esses sacramentos. E o que são os sacramentos, o que significam para nós. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oraçãozinha que está aqui no livro. Senhor, ilumina nossas mentes para conhecermos com alegria os 7 sacramentos, sinal da Tua presença em nossa história de vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E vamos fazer uma Ave Maria, pedir a presença da Mamãe do Céu, para que ela esteja presente na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No livro de vocês, está lá na página 47. O que são os sacramentos? Os sacramentos são presentes de Deus para nós. Vamos ver como aconteceu. Por que Jesus instituiu esse sacramento? Qual são a finalidade que eles têm na nossa vida, né? Quando Deus criou o mundo, o projeto inicial de Deus foi criar o homem, o ser humano, para a felicidade. Ele colocou o homem lá no jardim do Éden, isto é, no paraíso terrestre. Mas o homem foi enganado pelo demônio, escangalhou este projeto. E Deus, para consertá-lo, enviou seu Filho Jesus Cristo e se fez um de nós, nascido de uma mulher, sofre, morre e ressuscita, para garantir-nos o plano do amor de Deus. Jesus, para permanecer conosco, inventou meios que são os sacramentos. O que é os sacramentos? Esses seriam encontros que irão acontecer durante toda a nossa vida, nos momentos mais importantes e decisivos nas várias etapas da vida cristã, desde o nascimento até a morte. Há certa semelhança entre as etapas da vida natural humana que correspondem às da vida espiritual do batizado. Nesses encontros, Jesus restitui-nos a vida nova da graça santificante perdida pelo pecado. Os sacramentos nada mais são do que sinais do amor de Deus para conosco. São encontros muito importantes, realidade sagrada. Os sacramentos são 7. São esses: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Estes atingem diversas fases ou etapas da nossa vida. Representamos assim: ao nosso nascimento físico corresponde o nascimento espiritual pelo batismo, onde Deus nos adota como seus filhos adotivos e nós recebemos o Espírito Santo. A vida nova de filhos de Deus, cordeiros de Deus. Nascidos, nos fortalecemos, crescendo para ser adultos. E a vida de filhos de Deus é confirmada, fortalecida pelo sacramento da crisma, sacramento da maturidade cristã, onde nós já escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Seguir Jesus, ser semelhante a Ele. A vida do homem deve ser alimentada cada dia para não morrer logo. Esta, porém, é incapaz de impedir a morte, mas ao pão material toma seu pleno sentido sobrepondo-lhe o pão da Eucaristia, que é o alimento espiritual para a vida eterna, dado ao batizado, gerado pelo batismo e confirmado pela crisma. A Eucaristia é o sacramento, é o pão que nos alimenta a nossa vida, que nos dá força para a nossa caminhada, nos ajuda a viver a nossa vida e alcançar a vida eterna, até chegarmos lá. O ser humano, no plano biológico, está sujeito a moléstias físicas
que ameaçam sua saúde física. A nova criatura também é afetada pelo pecado. O pecado é a moléstia espiritual que nos atinge, né? Que nos afasta de Deus. E para o corpo, como há a medicina para o corpo, existe outro sim, a medicina espiritual para o homem novo batizado, que é ministrada pela penitência ou reconciliação. A penitência é o remédio que nos cura, que nos perdoa e que nos afasta, né? E que não deixa a gente ficar afastado de Deus. É Ele que nos redime, que nos une e nos reconcilia com Deus e com os irmãos. E quando o cristão chega ao término de sua vida peregrina terrestre, por enfermidade ou por risco de vida, tem o eletivo do conforto espiritual da unção dos enfermos, unindo aos sofrimentos de Jesus. Também há pessoas que, a certa idade, se sentem chamadas ao ministério sacerdotal ou religioso, escolhendo o sacerdócio pela ordem, pelo sacramento da ordem. Vida consagrada ao serviço, povo de Deus e à igreja. Chegando à vida adulta, madura, a escolha de um estado de vida. O homem e a mulher, sentindo-se chamados a realizar um amor a dois, para isso unem-se pelo matrimônio. E assim a gente completa os 7 sacramentos nas etapas da nossa vida, comparando a nossa vida espiritual com a nossa vida humana, né? Aí, para a gente relacionar melhorzinho. Então fica assim: o batismo é o renascimento para Deus. Quando o batismo, ele está incluído no nosso nascimento para Deus. Quando nós nascemos para Deus, somos adotados por Deus. Somos filhos adotivos de Deus. E nós vamos crescendo. A crisma, a confirmação, é o crescimento, é o amadurecimento espiritual. E depois nós temos a Eucaristia, a alimentação corporal, pão da vida eterna. É o pão que nos alimenta para chegarmos à vida eterna. E temos a penitência, que é o remédio espiritual para nós, é a medicina espiritual que nos ajuda na nossa vida a viver em comunidade, a respeitar um ao outro, a amarmos um ao outro, saber perdoar, estar sempre em conciliação com todos, né? E depois nós temos o matrimônio, é uma vocação pessoal, escolha de estado de vida, né? Onde 2 pessoas se unem e se tornam uma só carne e vão construir uma família para Deus. E nós temos a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o termo da nossa peregrinação terrestre. É quando termina o nosso tempo aqui na Terra, né? Podemos dizer assim: este é o único sacramento que pode ser administrado fora da igreja. Os outros 6 não podem ser administrados fora da igreja, tem que ser dentro da igreja. O único é a unção dos enfermos. O padre pode ir nas casas, fazer as orações, e lá ele vai fazer o sacramento da unção dos enfermos, a pessoa que estiver doente. Toda a vida litúrgica da igreja, ela vive em torno do sacrifício eucarístico e demais sacramentos. Todo sacramento é sinal sensível e eficaz da graça de Deus e realiza o que significa. Eles estão em continuidade com a Santíssima Humanidade de Jesus Cristo, que assinalava e realizava a salvação no seu contato com as pessoas, sendo ele o sacramento primordial da igreja, corpo prolongado de Cristo. E os 7 sacramentos são o grande canal, o grande sacramento, através da qual a vida eterna do Pai flui a nós, indivíduos em particular. Tá bom? Então, tá dando para entender, né? Às vezes a gente fica um pouquinho de dúvida. Mas, para a gente entender isso um pouquinho melhor, a gente vai fazer a leitura aqui da nossa realidade no livro. Assim talvez vocês entendam melhor o que eu disse anteriormente. Tá bom?
Aí está na página 47 de vocês do livrinho. Nossa realidade. Dona Graça e Valma são catequistas em uma comunidade no interior de Goiás. Certo dia, no encontro de catequese, Luiz Henrique perguntou para elas o que significavam os sacramentos. Talvez ele tenha ouvido falar e queria saber o que era, né? E aproveitou a oportunidade e pediu para as catequistas que o explicasse. E elas prontamente se puseram a explicar. No centro da sala se encontrava um vaso cheio de flores. A catequista Valma foi lá, pegou uma flor e perguntou para a turma: o que significa o gesto de entregar uma flor para alguém? Rita levantou a mão e logo afirmou: o gesto de amor que tenho por esta pessoa. A catequista Graça afirmou: assim fez Jesus para nós, que somos a sua igreja. Deixou para nós os sacramentos, que são sinais e gestos do seu amor para conosco, para nós. Este foi um jeito de permanecer conosco durante toda a nossa vida. Da mesma forma que fazemos o gesto de entregar uma flor para alguém, que é sinal do amor, do nosso amor. Assim fez Jesus, deixando os sacramentos presentes para nossas vidas, por todo amor que Ele tem por nós, e para estar sempre presente ao nosso lado, para ficar conosco, né? E assim caminhar conosco. Aí tem as perguntinhas aí no livro. O que você mais gostou dessa história? O que significam os sacramentos para nós? Para nós significa muito. Significa a presença de Deus ao nosso lado. Ele caminha conosco durante toda a nossa vida. Ele não nos abandona nunca. Está sempre presente ao nosso lado, de um jeito ou de outro. Por isso que a gente diz lá que são encontros que irão acontecer durante a nossa vida, desde o nascimento até a morte. Jesus vai estar conosco, caminhando sempre ao nosso lado. Aí no livrinho de vocês, né, a gente tem alguns encontros iluminando a Bíblia. Aí tem alguns trechos onde marcam onde estão os encontros que estão escritos o sacramento, de onde eles foram tirados, onde foi que Jesus encontrou e colocou ali na Bíblia, para nós não esquecermos nunca dos sacramentos, que é a realidade da nossa vida, né? Aí nós temos ali, grupo 1, batismo. Está lá em Mateus 28, 16, 20. O Crisma, Atos dos Apóstolos, 1, 4, 8. Eucaristia, está lá em Lucas 22, versículo 22, do 14 ao 20. Reconciliação, está em Lucas 15, do 31 ao 32. São os versículos. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos encontra lá em Tiago, lá no finalzinho quase da Bíblia. Lá 5, capítulo 5, do 13 ao 16. A ordem dos apóstolos está em 13. Está no Atos dos Apóstolos 13, do 1 ao 3, né? Onde Jesus institui o sacerdócio. E temos o matrimônio, que está lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, quando logo que Jesus criou o mundo, ele disse que o homem se uniria, os dois, o homem deixaria sua família e se ia unir a mulher. E os dois tornariam uma só carne e frutificariam frutos, né? E que fossem muito produtivos. E assim, então, estão aí os 7 sacramentos. O que nós vamos fazer? Aqui no caderninho de vocês, o que vamos fazer durante a semana, está aqui, pesquise com a sua família. O nome da sua igreja, o nome da igreja onde você foi batizado, o nome do seu padrinho, o dia de sua madrinha. O dia que você foi batizado, o nome do padrinho e da madrinha. E o dia e o ano que você foi batizado, que é muito importante a gente saber essas datas, porque é o dia realmente que nós nascemos para Deus. É o dia que Deus nos adota como seus filhos adotivos.
E, juntando com a mamãe e o papai, procura ler, né, os textos bíblicos que constam onde estão os sacramentos. Pega um desses sacramentos e anota aqui onde está escrito aqui as anotações. Eu creio que dá para vocês escrever aqui o que diz lá sobre tal sacramento. Pode ler lá Mateus 28, que é quando Jesus institui realmente o batismo para todos, né? Pode ler o Atos dos Apóstolos 1,48, onde institui a crisma, onde se fala sobre os dons do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, tá bom? E assim por diante. Eu só vou ler aqui o primeiro, que é o batismo, que está em Mateus 28, 16 ao 20. Assim vocês vão saber direitinho o que diz lá. Os 11 discípulos voltavam a Galiléia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvidas. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aí então a gente vê que Jesus pede para os apóstolos, para batizar toda criatura, não importa a idade. Nós somos questionados por batizar crianças na nossa igreja, mas é uma realidade. Jesus não disse aqui que ia batizar só adulto, ele disse que batizar toda criatura. Desde que nós nascemos, nós somos criaturas de Deus, né? Então, quero que vocês guardem, que vocês façam direitinho e procure o melhor momento, apesar de estar um pouquinho frio, né? Mas se agasalha bem e vamos lá para o encontro e vamos fazer, ok? E terminando assim, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo nosso encontro, por esse momento muito gostoso, muito importante na nossa vida, que é estar falando sobre Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja feito o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem na paz de Jesus e no amor de Maria. Que Deus proteja vocês e um feliz final de semana. Orem bastante, participem bastante. É muito importante. Jesus estará sempre com vocês. Fiquem com Deus. Amém.